Olá, quarto ano. Hoje, quinta-feira, dia 10 de junho, estamos aqui para a nossa aula de geografia. E como essa semana, né, semana de revisão para as atividades que vocês irão fazer, então nós vamos relembrar, né, um pouco de algumas coisas que nós estudamos nessa unidade, tá certo? E vocês podem perceber, né, que essas primeiras partes do livro de vocês de geografia falou bastante, né, sobre as influências que nós tivemos em nosso país. Tem também um assunto que é importantíssimo, né, que inclusive é um dos assuntos que irá cair na prova, que é o Brasil e a América do Sul, né? Nós falamos também sobre alguns elementos culturais dos indígenas e dos africanos. E nós vimos que nós temos muitas contribuições culturais desses povos, né? Nós temos essas contribuições nas festas populares, na alimentação, temos também no vocabulário, né, que são as palavras, né? Então, tem muitas coisas que nós fazemos que nós herdamos desses povos. Então, vocês podem ter percebido que o livro, ele focou, né, ele falou desses vários elementos, né, da cultura desses povos, tá certo? Mas o da prova de vocês é sobre os elementos da cultura indígena, tá? Então, são muitos elementos dessa cultura, tá? Hoje em dia, tem alguns índios que fazem ainda a questão, né, de conservar a sua cultura. A gente sabe que depois que os portugueses chegaram aqui, a vida de muitos índios mudaram, né? Isso influenciou até mesmo na sua forma de comunicação, né? Foi uma comunicação, assim, o primeiro contato entre eles, portugueses, foi algo estranho, né? Porque os indígenas, eles falavam outras línguas, entre uma das mais conhecidas, o tupi, né? E os portugueses, eles quando chegaram aqui, né, falando português, que é o idioma, né? É uma das heranças que nós temos desses povos, né? Inclusive, na atividade avaliativa de geografia anterior, a gente viu, né, também sobre alguns desses costumes, né? Então, e nós vamos começar falando de uma forma geral sobre o nosso país, né? Mas só para a gente antes poder relembrar assim, de algumas curiosidades, né? Nosso país se chama Brasil. Ele recebeu esse nome por causa da grande quantidade de pau-brasil que existia em nosso território. Pau-brasil, só para a gente relembrar, era uma árvore, inclusive era uma árvore nativa da Mata Atlântica, existia em grande quantidade, né? Em grande quantidade. Essa Mata Atlântica ela foi destruída. Hoje em dia resta cerca de 5% apenas, né, comparada ao período de chegada dos portugueses. Tiraram tanto pau-brasil que devastou bastante a mata, certo? E existia muito desse pau-brasil. Os índios chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga, né? O nosso país, os índios chamaram de Pindorama. Pindorama no tupi significa terra das palmeiras, né? Então, os portugueses, quando chegaram aqui, eles observaram, né, o nosso país e pensaram, viram que eles vieram pelo litoral, né? A gente sabe, eles vieram pelo litoral e lá eles tiveram o primeiro contato com os indígenas. Então, quando eles chegaram, eles viram, né, muita água, então eles achavam que o nosso país era uma ilha.
Então, eles chamaram nosso país de Ilha de Veracruz. Foi o primeiro nome que eles deram ao nosso país. Mas depois, eles conhecendo mais essa terra nova, eles viram que o nosso país não era uma ilha, né? Porque o Brasil, inclusive, é muito grande. Então, eles deram o nome de Terra de Santa Cruz. E depois, eles viram que para o Brasil, né, a maior riqueza do nosso país naquela época, existia muito para o Brasil. Então, eles chamaram nosso país de Brasil, certo? E ficou até hoje, Brasil, né? Agora, o nosso país, lá fora, né? Quando se a gente viajar, então a pessoa pergunta, ah, você de onde é? Você sou do Brasil. Mas será que o nome do nosso país é só isso mesmo, Brasil? O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil, né? É porque, claro, no nosso dia a dia a gente não diz, ah, eu moro na República Federativa do Brasil. Não, a gente diz aqui, ah, eu moro no Brasil, né? E a gente encontra esse nome, República Federativa do Brasil, geralmente em documentos, né? Então a gente encontra lá, né, o símbolo, né, tá lá o símbolo das armas nacionais, aí aparece República Federativa do Brasil. Não é um nome que a gente use no nosso dia a dia, né? E o nosso país, né, ele é grande. Vamos ver, o nosso país tem muitas riquezas, né? E o nosso país, ele foi dividido em algumas partes para poder facilitar o estudo, né? E, claro, facilitar a localização das pessoas também. É porque o Brasil, por ele ser um país grande, quinto maior do mundo, então, se a gente mora em determinado local, se alguém chega para a gente e diz assim, olha, onde é que você mora? Vocês já pensaram se não existisse região, se não existisse estado, se não existisse cidade? Como é que a gente poderia dar essa informação de dizer, de explicar o lugar que a gente mora? Ou, se uma pessoa dissesse a gente, como é que a gente iria saber, né? Então, o nosso país, ele oficialmente está dividido em 27 unidades federativas, que são o quê? Os 26 estados e o Distrito Federal, certo? Então, nós temos, né, esses estados, eles ficam nas regiões brasileiras, né? Que o nosso país ele também é dividido em 5 regiões. Vocês estão vendo aí na tela de vocês o mapa, né? Então, toda essa parte aqui verde é a região norte do nosso país. Ela é a região mais extensa, mas ela é a região onde menos tem habitantes, né? Por conta da floresta amazônica, que é a menos povoada do nosso país. Então, olha só para a gente relembrar, né? Nós temos aqui, ó, olha os estados que nós temos. Acre, na região norte. Amazonas, que é o maior estado brasileiro, certo? Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia. Já se foram aí os estados da região norte. A próxima região, que é vizinha, é a nossa região, é a região Nordeste, tá? Que é toda essa parte aqui azul. A nossa região, né, ela é banhada pelo mar, né, toda banhada pelo Oceano Atlântico, tá? E é a região do Brasil que possui o maior número de estados. Nordeste possui 9 estados, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Pode acompanhar a setinha. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, né? Então, a gente tem aqui também, ó, o estado de Alagoas e o estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, tá? De todos os estados brasileiros, ele é o menor, tá certo? Então, nós temos o menor na região Nordeste, que é Sergipe, e o maior, que é o Amazonas, na região Norte, certo? Outra região que nós temos, ó, essa área aqui laranja que vocês estão vendo, é a região Centro-Oeste. Ela recebe esse nome porque ela já está dizendo, né? Centro-Oeste, ela está no centro do nosso país, né? Então, ela faz fronteira com as outras regiões, tá? E nós temos 3 estados, ó. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e temos Goiás. Lá dentro do estado de Goiás se encontra o Distrito Federal, né? E aqui, ó, Brasília. Brasília é o quê? Brasília é a atual capital do nosso país, né? Mas antes de ser Brasília, o nosso país também teve outras capitais. A primeira capital do nosso país foi a cidade de Salvador. Depois, né, quando a família real portuguesa estava aqui, né, então foi o Rio de Janeiro. E depois, né, Brasília, que é uma cidade moderna, é uma cidade recente comparada às outras, né? E Brasília ela foi construída para poder realmente ser a sede, para ela poder realmente ser a capital do nosso país, né? Só para a gente relembrar, nosso país tem como capital Brasília e todos os estados têm as suas capitais, né? Tem uma capital cada um desses estados. A capital é aquela cidade mais desenvolvida, né? A questão econômica, enfim, aquela cidade que mais cresce, né? Aqui, ó, essa parte rosa, temos a região sudeste, que é a região mais desenvolvida do nosso país, né? Temos, ó, 4 estados: Minas Gerais, vocês estão vendo aqui no mapa, ó, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, o estado mais desenvolvido, né? E isso aí se deu há tempo, desde a época do cultivo do café, né? Que fez muito pela economia de São Paulo, tá? E aqui, ó, na região sul, que é essa parte roxa, nós temos 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, né, para a gente falar de uma forma geral, nosso país possui o quê? 26 estados e um distrito federal, né? O nome oficial do nosso país é a República Federativa do Brasil. E o nosso país, ele tem 5 regiões. Quais são? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Agora a gente falou isso tudo, né? A gente já viu aí a nossa, inclusive até a nossa localização, né? Onde é que o nosso país está localizado? Vamos ver. Estamos localizados na América do Sul, certo? Nosso país está localizado na América do Sul. A gente está vendo o mapa aí, vocês estão vendo na tela, né? Então dá para a gente perceber que o Brasil, ele é o maior país da América do Sul, né? Faz fronteira com quase todos os países. Quando a gente fala em fronteira, é o quê? Ser vizinho, ser coladinho. Então, vamos ver aqui, né, relembrar o nome de alguns países daqui da América do Sul. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela,
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. A gente está vendo aí que quase todos os países, eles são coladinhos com o Brasil. Mas existem dois países que não fazem fronteira com o Brasil daqui da América do Sul, que é o Equador, olha como ele é distante, e o Chile. Ele não está coladinho com o Brasil, ele não é vizinho, né? Então, esses são os dois únicos países da América do Sul que não são nossos vizinhos, que não são coladinhos com o nosso país, né? Ele é o maior, o Brasil, né, da América do Sul, tá? Outra coisa que a gente falou foi sobre alguns elementos da cultura indígena, né? Então, os indígenas, eles utilizavam materiais, né, da natureza para poder fazer tudo, inclusive as suas moradias. É para poder se proteger da chuva, do sol. Então, eles utilizavam madeira, utilizavam palhas para poder construir as suas casas. E até mais na frente, eles começaram a usar o barro também, certo? Então, eles utilizavam esses elementos da natureza. Na alimentação, o principal alimento deles era a mandioca. Eles comiam a mandioca, eles produziam também farinha com essa mandioca. E a farinha, né, é é um tipo de alimento muito utilizado até hoje por nós, né? Outros alimentos, ó, temos o milho, né? Temos alguns frutos como abacaxi, araçá, caju, também eram muito utilizados por eles, né, por esses indígenas, e até hoje nós comemos, né? Peixes também. Então, tem desses elementos, né, que muitos dos alimentos, nós herdamos deles, certo? Temos também os alimentos, né, a goma, que eles fazem essa farinha, essas coisas, tudinho. Então, a gente utiliza muito também a goma, né, a massa da mandioca para poder, em outros pratos, né, para poder fazer outros tipos de alimentos também, certo? A gente sabe que os indígenas, eles viviam da caça, viviam da pesca, né? E eles faziam tudo com até as suas armas para poder caçar com os elementos da natureza, tá certo? Então, hoje, foi um pouco da nossa revisão, né? Foi para a gente relembrar um pouco, tá certo? E hoje, a gente fica por aqui. Beijo para vocês, tá? E até a nossa próxima aula.